Olá! Seja muito bem-vindo aos Shorts, aos Pingos de Coned BR. É o Victor Abs aqui, meu grande parceiro Marcelo Damin. Não, eu não sou o Capu. Não, eu não faço isso profissionalmente. Mas estamos aqui para conhecer a história do Christian Magalhães, para ele trocar uma ideia conosco. Ele que, né, palestrou no dia anterior, no dia 20 e... Hoje é 24... 4 hoje. 23 23 ontem. hoje. 23 hoje e 22 ontem. 22 ontem, 23 hoje. Seja muito bem-vindo, Christian. Obrigado. Ontem eu tive uma palestra aqui e eu quero trazer um pouco do que eu, como professor de oratória, posso contribuir para vocês em gratidão a estar aqui e para todo mundo que tem a oportunidade de se posicionar num podcast. E eu já quero começar falando que isso começou antes de iniciar. Isso daqui começou lá no banheiro do restaurante, que eu passei perfume. E lembrei da minha avó, quando a gente ia tirar foto, que ela falava, ó, passa perfume, já passou perfume pra tirar foto? Aquela piada que a gente achava boba, mas que é uma maneira de eu me encontrar, me sentir mais foda, me sentir cheiroso, me sentir bem e vim pra cá. E um dos pontos mais elogiados da minha palestra ontem foi a forma triunfal, como eles descreveram, que eu comecei. Como que normalmente a gente começa uma palestra? Boa tarde, meu nome é Christian, sou advogado, mediador de conflitos, tananã, tananã, tananã. A hora que eu vou entrar no conteúdo e te dar um real motivo para você parar de pensar no jogo do Inter ou do Grêmio, parar de pensar na sua família, parar de pensar nos seus problemas para pensar em mim, você já está longe. Eu desperdicei esse horário nobre. Então, quando a gente for entrar num podcast, perceba que eu não disse o meu nome, não ainda agradeci e demonstrei a gratidão real que eu estou sentindo agora, porque eu já queria trazer conteúdo para a pessoa, independente do que ela estiver fazendo, falar, opa, como um cachorro, levantar a orelha e falar, Sim. Eu preciso disso, eu vou me engrandecer com isso. Gerar interesse. Gerar interesse. E quero agradecer demais pelo espaço, porque dialogar é a coisa que eu mais gosto na vida. Tem um estudo, né, bem longo sobre isso, que fala que nos primeiros segundos que tu prende atenção, né? Eu tenho estudado bastante sobre podcast, e os podcasts que têm maior engajamento, que tem maior, conseguem deixar as pessoas mais tempo visualizando, porque o YouTube ele remunera conforme tempo de visualização, né? Os que conseguem segurar mais tempo são os que no começo largam alguma coisa interessante. A gente até tá falando sobre isso outro dia. E então na arrancada isso tem tudo a ver. Tudo a ver, porque aí a gente começa a entender que a decisão de ficar, ela já foi construída antes da pessoa pensar nisso. Porque, segundo o que você está me falando, e aí lá no YouTube ele mostra um gráfico para nós, né? Até em que momento teve os picos e tal. Então, provavelmente os vídeos que tiveram mais tempo de tela, eles vão envolver também um vídeo que teve a maior retenção inicial. Porque, segundo o que a gente está falando aqui, me faz sentido pensar que é nesse comecinho que eu já vou plantar um pensamento que só depois eu vou talvez externalizar e criar clareza de vou ficar ou vou sair. Aí a gente acha que decidiu sair Sim. naquele momento, mas tá me fazendo sentido pensar que essa decisão já tinha sido tomada antes. Tô preso ali. Tô preso no vídeo, não sei porquê, mas fiquei preso no vídeo, não sei porquê, mas tem uma técnica utilizada para isso, Sim. que às vezes as pessoas não sabem onde ela tá, e seria essa. E o que tu usou para causar o interesse inicial sem a tua autoapresentação? Sensacional, Vitor. Eu entrei, fechei a porta, treino é treino e jogo é treino também. Se eu visse esse workshop que eu vou dar aqui hoje como o desafio mais importante da minha vida, eu ia enlouquecer porque mensalmente eu dou uma palestra muito relevante para mim. Semanalmente eu tenho algum tipo de oportunidade que eu vejo que é muito valiosa. E se cada uma delas eu tratar como uma Copa do Mundo, é um jogador que com 26 anos vai estar aposentado porque ele não aguenta jogar. Sim. Então eu não vim aqui tratar isso como a minha Copa do Mundo. Isso aqui é um treino para mim, porque o meu único objetivo aqui hoje é ficar melhor em fazer o que eu faço aqui hoje. Aí esse foi o início e eu fui desenvolvendo mais. E aí era gente que estava do lado de fora que me falou, Cris, eu só vi o jeito que você começou e vi que tinha ainda cadeira para eu sentar e eu troquei de workshop na hora porque eu falei, porra, tem alguma coisa diferente acontecendo ali. O que seria o outro polo? A gente já vou fechar aqui, talvez chegue mais alguém, mas aí a gente
Ou a gente espera mais um pouquinho? Aí ninguém responde porque tá todo mundo... Ninguém se conectou com essa pessoa ainda. Então vamos lá. Eu sou... Porra, não quero prestar atenção nessa pessoa. Sim. Ela está nitidamente incomodada e eu me incomodo de ver alguém incomodado. Vocês também, o ser humano é assim. Sim. Exatamente assim, quando eu dou palestras também, além de ser do ramo imobiliário, ter o podcast, volta e meia eu me arrisco numas Eu sou o único palestras. que não sou profissional na área da comunicação. mas a palestra foi uma aventura que aconteceu Tudo jogador caro. na pandemia. E isso que tu falou de incomodar, isso é maravilhoso. Porque tu tá dando a tua palestra e tu tá vendo que as pessoas estão aqui, ó, prestando atenção, a tua palestra ela flui e é legal. Se tu vê que o cara já deu aqui, mexeu no celular, e para isso existem técnicas, né? Existem técnicas de tu. Algumas técnicas eu aprendi fazendo curso de teatro, de tu segurar as pessoas, de fazer as pessoas, de interação com a plateia. Tu usa muito isso nas tuas palestras, nos teus treinamentos? Sim, eu fui ator de teatro, já participei de alguns festivais nacionais de teatro do meu estado de Minas Gerais. E, inclusive, a minha metodologia ela é pautada muito no que eu aprendi no teatro, de que no teatro nós temos 3 momentos. A gente tem uma cadeira que a gente senta, que é a cadeira de roteirista. A gente tem uma cadeira que a gente senta, que é a cadeira de protagonista. E nós temos uma cadeira que a gente senta, que é a cadeira de jurado. Então, quando eu estou na cadeira de roteirista, eu vou pensar no que eu vou dizer. Eu vou planejar o que eu vou dizer, eu vou ensaiar o que eu vou dizer. Agora, Cris, senta aí que nós vamos começar. Acabou. Essa cadeira não está mais disponível para mim. Sim. Se eu tentar pensar no que eu vou falar aqui para vocês, se ao ouvir a sua pergunta eu já pensar na resposta, eu vou precisar prolongar um pouco a sílaba para fazer esse download. E aí eu tenho um pernilongo que eu solto para ver se distrai vocês. Vocês prestam atenção no pernilongo e não no meu desconforto. Porque eu tô tentando pensar no que eu vou falar. O e o an é tempo pra pensar, né? O e o an... é aparentemente tempo para pensar. E aí eles vêm também, e aí eu já abordo isso, numa mistura que a gente faz com a cadeira de jurado, tentando trazê-la para cá. Será que a resposta que eu dei para ele aquela hora foi legal? Aí esse tempo é um pouco para eu tentar minimizar a merda que eu acho que eu tô fazendo aqui. Tentar salvar alguma coisa. E aí eu fico muito tenso, porque existem estudos científicos que comprovam que nós não somos multitarefa. Sim. Multitasking não existe. Então eu não consigo sentar na cadeira de protagonista e tentar assumir esses 3 papéis. E o teatro me ensinou isso, que a hora que eu sento aqui, eu não vou pensar no que eu falei e nem no que eu vou falar. O que me sobra? Respiração, escuta e diálogo. Então você está me fazendo uma pergunta, eu só respiro. E aí essa respiração, ela mata o pernilongo. É a respiração que eu coloco nos momentos em que antes eu soltava aquela caixa de abelha para você se distrair e não perceber o meu desconforto. E existem técnicas do que a gente fazer, o que a gente pode fazer em cada um desses momentos. Para quem vai participar de podcast pela primeira vez ou quer participar de um podcast na moral e fazer um trabalho massa, igual eu busco e espero estar fazendo aqui agora, eu participei do meu primeiro podcast quinta-feira, agora. E aí na minha cadeira de roteirista, eu peguei um negocinho de álcool gel lá, coloquei aqui simulando um microfone, dei play no vídeo do podcast que eu ia participar, e aí quando o anfitrião perguntava pro convidado, fala, Marcelo, a gente viu aqui que você tem uma vasta história como comercial no imobiliário. Conta pra nós como é que foi isso. Aí eu pausava e trazia pro meu contexto. Ele quer saber do meu trabalho. E aí, de casa, eu tava vivenciando esse momento que eu tô vivenciando aqui agora. Então, o que me faz parecer tão à vontade, familiarizado, é porque eu já vivi isso aqui antes. Tu fez um roleplay Dentro sozinho. do meu metaverso. E aí lá em casa, olhando pra parede, eu tava conversando com o Marcelo e com o Vitor. Olha, Vitor, dizendo o nome dos caras. Vitor, o que aconteceu é o seguinte, eu olhava pro Marcelo, que tá aqui também, no meu caso, e me esforçando pra degladiar com todo aquele esforço que a gente tem
de ficar uma verdadeira Magalu ridícula aqui, Sim. que não mexe a sobrancelha. Esse sorriso seu não acontece para quem não tem esse grau de desenvoltura que você tem. Sim. Porque é sério, né? Eu vim aqui fazer um trabalho sério. Sim. Então eu preciso ficar bem com um semblante sério. Aí a galera mete uma cara de selfie e fica o podcast inteiro com aquela cara de selfie. Sim. E onde eu O construí de isso... Roberto Justo, duro do Botox, assim, ó. Fica serinho, assim, ó. Botox. Parece que entupiu de Botox. E aí é constrangedor. Tá sendo pra ele, porque Sim. ele tá tentando fazer um milagre. Você mede quanto? 189. 1,89. E você? 1,83. Galera do 1,80 aí. Uhum. Tem um cara de quase 2 metros de altura querendo comunicar, querendo trazer pra cá coisas que são mais fortes que você. Talvez é o seu jeito carinhoso com que você trata a sua família, talvez é o seu jeito descontraído, irônico, sarcástico, que você tem como força sua, só que aí você decide que quer ser sério. E aí existe esse Vitor de 2 metros de altura querendo vir pra cá, e existe um Vitor segurando ele enquanto você tá falando alguma coisa, e o que sobra? Nada. Ele já te estudou, Vitor? Acho que ele já te estudou. Um jeito sarcástico E o jeito carinhoso. e um jeito carinhoso. Só eu. Fantástico. Música do Gustavo Lima. Um abraço, Gustavo Lima. Queremos você aqui. Mas Tchê, olha só. A partir do momento em que tu despertou a entrada do cara, eu comecei, obviamente, a analisar teu discurso que eu ia pegar. Sabe o negócio, eu não pisco? Não, o cara fica olhando pra ver se o outro vai piscar. Cara, ele realmente, ele dá a pausa, em vez de puxar o pra próxima, e ele mantém pausa também. É um treinamento, né? Sabe o que eu fazia quando eu era mais novo? Eu sempre gostei de palestra, oratória. Eu sempre gostei de ver grandes palestrantes. Quando eu tinha lá meus 19 anos, eu comecei a frequentar a palestra de Herbalife, Dinastia. Eu nunca entrei em nenhuma, mas eu ia em todas. Dinastia. Todos esses palestrantes. Aqui no Sul foi fortíssimo. Foi o primeiro, né? Roubou um monte de gente. Esses marcos de rede... Não, iludiu. Iludiu. E esses caras são fenomenais. E aí eu fui numa palestra do cara da Dinastia, eu falei, cara, como esse cara... A minha primeira impressão, como esse cara fala bem. Na segunda, eu falei, porra, ele fala igual. Na terceira, ele fala igual. As pausas, as brincadeiras... E aí, ali eu comecei a entender que era tudo técnica. Era tudo técnica, treinamento de oratória, de palestra, pra tu poder persuadir e ter essas pessoas ligadas a ti, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Vitor. Diante disso que o Marcelo falou, você se sente traído por alguém que usa técnica pra se comunicar com você? Não, de forma nenhuma. Porque eu vejo pessoas que têm isso, que, por exemplo, veriam o discurso desse cara e não iriam nutrir essa admiração que você externalizou pra nós, porque, porra, ele tá usando técnica também enganando. Bom, a minha aí, área é a política, né? A galera... A gente tem uma frase da Clarice Lispector que é assim: cuidado com aquilo que você quer eliminar da sua vida, porque você não sabe quais são os pilares que vão edificar as suas forças. Aí você vê esse contexto teatral, esse contexto técnico, esse contexto que a gente chama de palestrinha, e fala, porra, não curti, não me conectei com isso. Logo, tudo aquilo que tá dentro da gaveta palestrinha, você abomina. Logo, você não vai gerir os olhares de quem você está comunicando, não vai projetar a sua voz, não vai respirar enquanto fala, porque isso é coisa de palestrinha. E eu não quero nem de longe me aproximar disso. Então, muito interessante, Vitor, você dizer que isso não te desperta essa aversão, porque existe uma questão que a gente, depois que eu te falei isso, é um processo que eu te amaldiçoei, você vai ficar por alguns momentos, ou você vai ficar com raiva de mim ou de você. É como se fossem as fases do luto. A gente tem aquele processo de negação, de raiva, de barganha, de aceitação. Em algum momento você vai ficar puto, contigo ou comigo. Ou com o pernilongo, quando ele surgir. Só que, se você entender que a técnica vai trazer um resultado para você, você vai se abrir para as possibilidades que você tem. Nesse momento, até hoje, você era incompetente inconsciente. Só que a partir de hoje eu te tornei um incompetente consciente. Você vai ter consciência da sua incompetência quando algo nesse sentido surgir. Se você seguir nessa caminhada, você vem para o degrau da competência consciente. Você vai, de maneira consciente e proposital, aplicar técnicas para reduzir aquilo que você quer trabalhar ou proporcionar o que você quer alcançar.
Até o momento que você faz tanto isso que você alcança a competência inconsciente que a gente faz porque é o que a gente faz. Que é o que a gente dizia no quartel, entra na massa do sangue. Entra na massa do Começa sangue, a fazer parte da tua vida. começa a fazer parte da vida. Mas às vezes, Cris, não é muito como fala, mas o que fala. Por exemplo, o que tu fez em mim foi despertar, enquanto tu falava, eu fui analisando e pensei, eu acho, a partir deste momento da nossa conversa de hoje, nesse dia 23? 23. Seguinte, se eu quisesse hoje consumir um conteúdo sério, que me trouxesse um ensinamento, que fosse cultural, eu acho que o teu perfil é mais interessante. Agora, eu quero escutar algo mais descontraído, já acho mais perfil Alexandre Fetter, que só que vai, entendeu? São perfis diferentes de falar, mas os conteúdos também são diferentes. Agora, às vezes no discurso, o que me incomoda, por isso que naquela questão de falar bonito e o que tá falando, a gente fala sobre esse pessoal da dinastia e tudo mais, aquela parte do eu falo de uma... Essa maneira técnica, ela de alguma maneira, ela te conduz dentro do teu discurso ao início, meio e fim, e a gente sabe. Então, é uma arma poderosa, né? Sim. Então, o cara que tem realmente a técnica, no fim das contas, o que vale é o que ele tá falando. Não sei se fez sentido. Massa, faz sentido. Vamos trazer para nós a importância de a gente cuidar de como a gente conduz quem não está nos escutando. Mas, se a gente acreditar que o que importa é o que eu estou falando, talvez eu me confunda e queira pensar no que eu vou falar, já que é isso que importa. E eu sou cuidadoso, eu quero entregar o meu melhor para vocês, então eu vou pensar da melhor maneira possível no que eu vou dizer. Só que se eu tentar fazer isso agora, vai ser ruim para mim e para vocês. Então traz essa busca para quando você for preparar o seu podcast. Cris, mas é uma conversa livre, eu não gosto de roteiro. E aí eu não tô falando de um roteiro que te torne refém dele. Mas, pô, é o Marcelo? Deixa eu estudar esse cara. Deixa eu estudar outros caras que têm uma história de imobiliária. Deixa eu estudar outros caras que têm uma história na política. Deixa eu ver o que ele gosta de... Isso é estudo. Estudo pode ser gostoso e se torna gostoso quando ele é plural. Se você for passar 6 horas fazendo só uma coisa em relação à sua preparação, vai ser um saco. Mas se você pegar essas 6 horas e trazer numa perspectiva plural de, pô, vou ligar pra ele um dia e vou... Sim. trocar uma ideia com ele. Vou conversar com outro cara de imobiliária que mora perto da minha casa, o meu tio. Ele queria se envolver com a política. Tudo isso é preparação. Tudo isso te torna melhor para vir para cá. E o que você vai fazer, Vitor, quando em algum momento surgir um pernilongo na sua fala, é respirar logo depois que ele aparecer. O que eu quero te dizer é o seguinte. Se você se der um tapa quando isso acontecer, mesmo que quase imperceptível, você vai perder valor pra mim. Porque você tá errando aqui. E você não aceita que isso aconteça. Quando alguém erra, mas se permite a isso, é como aquela modelo que vai desfilar, toma um tropeçaço, mas levanta e continua plena. E talvez a gente a admire mais do que as outras que desfilaram perfeitamente. Então, você vai errar, eu vou errar. O meu TED foi sobre isso, sobre sermos todos maiores que os nossos erros. Só que o que muda é que eu respeito a minha possibilidade de errar e eu entendo que é o respiro que vai me manter equilibrado. Acho que o que o Vitor quis dizer quanto a essa técnica de ser persuadido seria mais ou menos fazendo uma metáfora daquela situação onde tu foi pro shopping para não comprar nada. Aí tu entrou numa loja e o cara veio com toda uma lábia, uma técnica de venda. E quando vê, tu saiu, tu gastou 10 pau lá na loja e tu saiu. Daí quando tu tá entrando no carro e a tua esposa tá te esperando, ela diz, caralho, tu gastou 10 pau. Daí tu, puta, não era pra ter gastado nada, mas o cara foi me dizendo aqui, o cara foi usando técnica, me botou no sapato, que é toda uma técnica. Seria mais ou menos isso, de tá tipo assim, ó, pera aí, o que esse cara tá falando é real? Ou ele me usou toda uma técnica pra me ludibriar? Massa. Por que eu tô dizendo isso? Mágico. Porque eu tenho acompanhado bastante o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal é uma pessoa bem interessante, só que ele tem uma situação que é assim, ó. Todo mundo que discorda dele, ele diz assim, ó, tu tem que liberar tua mente.
Porra, esse é o melhor argumento do mundo, né? Isso aí é um conselho pra quem é casado, que a mulher tá brigando e não tá concordando com as merdas que tu faz. Quando ela falar alguma coisa que tu não concorda, tu fala assim, ó, não, tu tem que liberar, vamos desbloquear tua mente, que é mais ou menos isso aqui. E aí, onde é que é o ponto que tu sabe, pô, mas peraí, mas ou é a técnica que esse cara tá usando, ou realmente é o que ele tá falando tem conteúdo mesmo, porque vai chegar uma hora que vai dar uma briga, vai dar um conflito ali. E aí, como advogado, eu lidava muito com casos que... Tu é o cara dos conflitos aí, ó. Não é você, é a sua avó, que o seu avô que não teve muita instrução, ele já tá com o nome no SPC por qualquer motivo, e ligam pra ele e ainda empurram um empréstimo dele que ele não precisa, que ele não entendeu, usando a persuasão. Exato. E aí, pra mim, eu busco cada vez mais internalizar isso, porque a persuasão é uma das forças que eu preciso aplicar para que eu consiga impactar as pessoas. Persuasão é eu conseguir fazer você querer fazer o que eu quero que você faça. Aonde mora a responsabilidade aí? Em a gente estudar muito bem sobre o que a gente fala, e em a gente desenvolver sempre a nossa empatia, o nosso respeito, para entender que eu não preciso te prejudicar para ter benefício com isso, e entender que uma farmácia de manipulação, ela manipula um remédio diante daquilo que é a necessidade do paciente. Então, a farmácia de manipulação, você chega lá e fala, eu quero dormir e esse é o medicamento. Ela vai pegar 30 gramas disso, 40 daquilo, 100 disso e vai te entregar. Então, a gente está sendo manipulado na farmácia de manipulação, a gente paga para isso. O problema é quando um farmacêutico, ele coloca, ao invés disso daqui, isso daqui, porque isso aqui é mais barato para a farmácia. E aí ele coloca um pouquinho menos disso aqui, mas coloca, sei lá, farinha no comprimido por causa de não sei o quê. Aí o erro não está na manipulação, não está na persuasão, está no farmacêutico. E se a gente achar que o problema está na manipulação, a gente cai na Clarice Lispector, que nos avisa para tomar cuidado quanto ao que a gente quer eliminar, porque ali existem forças nossas. Então, o que eu vejo e percebo é que tem muita gente mal intencionada. Tem. E se eu quero realmente me responsabilizar sobre isso e acreditar que isso é um problema meu, o que eu vou fazer é buscar nutrir muito bem as minhas intenções e as minhas forças para que eu possa fazer um trabalho diferente desse cara que, se eu não fizer, ele vai ganhar. Ele vai ser majoritário. Sim. Consegui te explicar, Vitor? Tá fazendo sentido? Não, faz muito sentido. Faz muito sentido. O que buga, e acho que vai continuar bugando, é que é difícil tu chegar, depois que tu tem um pouco da técnica, tu domina um pouco da técnica, que é o que tu ensina, é dominar essa técnica, é saber o que é técnica, o que é de coração, o que é real, o que não é, o que estão querendo mudar meu mindset, sabe? Acho que tu colapsa, né? Porque tu nunca vai saber. Então, Tu nunca vai saber, porque sempre tem uma intenção por trás. Entendeu? Dessa manipulação. Se ela é boa, se ela é ruim, tu não consegue abrir ali o comprimidinho e agora tá na medida certa, me deram, vou ter que tomar, porra. O médico indicou, deram, ter que tomar. É a mesma coisa, tu vai lá, tu toma. E aí tu saber se a técnica, se é o estilo do Christian, se é a técnica do Marçal, se é a técnica do político tal. Acho que esse ponto acho que nunca vai ter uma solução. Pra isso, tu vai ter que meio que no teu feeling pra saber aonde caminho tu vai. Eu quero escutar o que o Vitor tem a dizer sobre isso. Não, na verdade, já me deram a informação de que a gente tinha que ir se encaminhando pro final, que vem outro palestrante aí. Mas um ponto essa é a segunda conversa que eu tenho no dia, e vou sair dessa segunda conversa com uma segunda lição. A primeira a gente estava falando sobre metaverso, NFTs, e eu pensando, pô, cara, eu tenho que começar a estudar mais sobre isso, eu tenho que começar a ver aonde eu posso explorar isso no meu dia a dia, e dessa conversa eu saio pensando muito mais na maneira como eu me comunico com as pessoas, eu como me colocando à frente de uma empresa que é uma agência de geração de conteúdo audiovisual, uma agência de comunicação. Eu tenho um podcast, eu gosto, eu participo, é uma área total do meu interesse como empreendedor, como Victor, como pessoa, e aí eu já tinha me colocado perante o tipo, esses
né? Que a gente tem essas manias de falar o quanto isso, na verdade, é correto, não é, quanto a gente tem que, de fato, profissionalizar isso daí. Hoje eu me coloco na postura aqui de ir pra casa, botar o dedinho na consciência e ver um pouco mais, aprender um pouco mais sobre isso. Eu achei muito interessante o papo mesmo. Serviu. Não, na verdade, quando a gente conversou, que tu nos chamou no Instagram pra gente bater um papo, cara, jamais eu imaginava que a gente falaria sobre comunicação. Muito legal. Louco. E como grande lição, eu quero que a gente sempre entenda que o palco, ele não é um lugar, porque quando eu entendi que o palco não é um lugar, eu percebi que o meu lugar é no palco. E aí eu percebi que eu estava palestrando para você ali fora, quando eu fui conversar e criar e aproveitar uma oportunidade na minha vida, que é estar aqui agora. Isso para mim é oratória. Oratória é essa liberdade de eu quero e existe algo para eu fazer. Ó, puxei um sotaque de Alegrete, sei lá. Existe algo para eu fazer e alcançar isso daqui. Onde você vai construir essa comunicação que a gente está admirando aqui agora? É com a sua equipe, com a sua família. Aqui, por mais que você grave episódios, vai representar uma faixa do seu dia. Agora é lá fora que você vai se construir. E agradeço demais esse espaço, um prazeraço conhecer vocês. Não vamos terminar. Não vamos terminar o podcast antes do Christian. O Christian, ele é um analista comportamental. Uhum. Depois dessa conversa, certeza absoluta, analista comportamental é uma merda, porque tu tá falando, ele tá conversando contigo, mas eu já namorei psicóloga, e psicóloga, eu terminei o namoro quando ela falou assim pra mim, não, mas me fala um pouco mais sobre isso. Eu digo, não, só um pouquinho, não tô te pagando, não tenho coisa. E o analista comportamental, ele é um viciado em análise comportamental. Ele tá o tempo todo... Eu dei uma travada aqui, ele tá o tempo todo te analisando, tua postura, o que tu tá fazendo, porque o analista comportamental, ele cria um hábito que ele vê fora do que o ser humano normal vê, né? O que tu analisou do Vitor e o que tu analisou do Marcelo Damin? Dá a tua breve análise sobre isso. Olha que louco, porque eu estabeleci a minha cadeira de roteirista agora há pouco, eu estabeleci minha cadeira de protagonista aqui com vocês, e eu não tô sentado na cadeira de jurado agora. Aí eu vou sentar depois, quando eu for assistir o vídeo, eu vou pegar um papel, e para cada um de nós três, de um lado, eu vou colocar o que mandou bem, pontos de validação, que eu quero que você tenha consciência que você é foda, e pontos de melhoria, que às vezes são pontos cegos, e que você não percebe que, por exemplo, que eu vejo muita gente que é repostado pelo Coned está fazendo. Estou aqui agora no Coned, um evento fantástico. Ontem eu dormi meio mal, mas agora eu tô bem e animada para estar aqui. Aí, com a mesma cara, ela fala que tá muito feliz e que teve uma noite péssima de sono. É o Botox? É o Botox? Talvez. Mas aí, saca? Isso vem da Magalu que tá trazendo. Então, eu vou anotar isso ali e vou trazer para ela o que ela precisa fazer para conseguir ter uma maior potência na fala. Então farei isso, mas quando eu sentar na cadeira de jurado, porque assim como um juiz, a gente tem que fundamentar a nossa decisão antes de se posicionar. O nome dessa técnica é técnica do espelhamento. Eu preciso que o seu cérebro espelhe aquilo que está se passando no meu. E se eu me posicionar com você aqui agora, sem a devida fundamentação, é você que vai assumir esse papel e vai tentar alicerçar o que eu trouxe para você. Então, quando chegar o momento, eu vou me posicionar, eu vou falar o porquê eu acredito, para depois eu dizer o que eu acredito. Tu consegue tirar essa parte da tua vida profissional, tu consegue tirar pra estar aqui com outra área profissional que tu atua. É tipo aquilo que o Jung fala, que por mais que eu conheça a ciência, a técnica, a tecnologia, diante de um ser humano, eu tô diante de um ser humano. Legal. Se não fica aquela história que você vai conversar com uma dentista, e você tem que tampar o seu dente, senão você acha que... Sim. E aí, eu gosto muito de falar. Tipo, eu tô ali fora, alguém fala, tem que tomar cuidado, conversar com o Christian. Não precisa de cuidado não, que pra eu te analisar, eu cobro. Valeu, então. Você então teve aí nos shorts, né, nos pingos aí do Coned BR, recebemos aí o Cris, eu sou Victor Abis, pega, curte, comenta, compartilha, vamos ajudar. Deixa as tuas redes Conecta. sociais aí pro pessoal te seguir. Quero que vocês assistam o TED Somos Todos Maiores que os Nossos Erros e siga Diálogo com Christian e Pro Studio Hub. Estúdio Pro Hub. Estúdio Pro Hub nas redes sociais. Perfeito. Até o próximo. Valeu!